Agora eu quero te mostrar aqui os materiais que nós vamos utilizar nessa aula. São materiais, como eu falei no início desse vídeo, materiais simples, de fácil acesso que você pode comprar aí na sua cidade. Então, para você produzir essa peça, você vai precisar utilizar o papelão, o papel Color Plus, que é para fazer o revestimento. Eu vou já falar um pouco mais de cada um especificamente. Você vai precisar desses textos aqui, que são os textos que vão dentro da nossa caixa de promessas, ok? E você vai precisar de uma impressão. Aqui eu fiz uma impressão no vinil, mas você também pode usar um papel fotográfico aí. E para testar, você pode usar qualquer papel, para que você possa, se você está iniciando do zero, não sabe nada, você pode até começar sem impressão. Mas para fazer a venda é importante que você faça com impressão, porque valoriza bastante. E eu vou usar também, que vai ser opcional, um pedacinho de elástico chato, tá? Para eu poder fazer o fechamento da minha caixa. Mas isso aqui é opcional, eu vou mostrar para vocês no final. Bem, aonde que você vai encontrar esses materiais? Você pode encontrar em casas de materiais de artesanato ou em papelarias. Até papelarias como Calunga, por exemplo, vende o papelão. Eu vou começar falando um pouco desse papelão, porque esse aqui é um papelão cinza. Eu estou usando ele de 1,5. Ele tem várias espessuras, tá? O mínimo que você pode usar para essa caixa é de 1,5, mas você também pode usar o papelão de 1,7, 1,9. Acredito que não precisa você usar um papelão tão grosso, por se tratar de um produto pequeno. Então 1,5 é o ideal para que você faça, até por conta do custo, ok? Então aqui você vai precisar desses pequenos refilados. E ó, é bem pouco material para você produzir, ok? Então esse é o papelão cinza de 1,5. Para fazer o revestimento, que é o empastamento da caixa, a forração numa linguagem mais simples, você vai precisar usar o papel Color Plus, tá? De 120 a gramatura. Ah, Letícia, eu não encontrei o papel de 120. Posso usar o de 180? Pode, mas o ideal é que seja o de 120. E por que o papel Color Plus? Porque o papel Color Plus, ele é um papel que ele é colorido na massa. O que é colorido na massa? Vou cortar só um pedacinho aqui desse papel e você vai ver que quando eu corto esse papel, ele é colorido aqui dentro, tá? Então, de repente, se você for querer usar cartolina, outros tipos de papéis, ele pode não ser colorido na massa. Além do que, toda a matéria-prima que é feita para a produção desse papel te favorece, porque você vai precisar dobrar, vincar, virar, então ele não quebra, ele não craquela, então isso é bem importante. Por isso o Color Plus, ele é o papel indicado para você trabalhar com cartonagem, ok? Essa parte do texto aqui eu imprimi numa impressora jato de tinta mesmo. Eu usei aqui o offset de 180 gramatura, mas você pode usar também o de 240, que ele fica mais firme. E você vai precisar de algumas folhas para que você possa ter uma variação aí dos textos que você vai colocar dentro dessa caixa de promessas. E por último, aqui nós temos a impressão dessa arte da tampa, que tem o nome aqui Caixa de Promessas, e aqui eu fiz a impressão no vinil, é uma impressão gráfica que você pode ir numa gráfica para poder fazer essa impressão, ou se você já tiver uma impressora, você pode também fazer a impressora aí. Ah, Letícia, eu posso usar o papel fotográfico? Pode, com uma ressalva. Se você for usar o papel fotográfico, não esqueça de laminar esse papel para que crie uma película protetora, porque de repente, né, vai ter mais durabilidade. Também a pessoa se pegar com a mão úmida no papel já vai manchar, então tem que ter esses cuidados. Então é importante, se você for começar a trabalhar para você comercializar, que você tenha um produto, uma matéria-prima de qualidade, tá? Para que você possa já apresentar esse produto, que o intuito é que você saia daqui sabendo fazer esse produto e que você já lance esse produto aí para que você possa começar a vender e ganhar dinheiro, ok? Muito bem. Agora eu quero falar das ferramentas. Letícia, para eu produzir essa caixa eu vou precisar de muitos materiais, de coisas muito caras? Não, para você construir
Esses são os materiais e as ferramentas simples, tá? Você vai precisar de um estilete que você pode comprar em casa de material de construção, em livraria, em papelaria, ok? Você vai precisar de uma régua, tá? Aí eu aconselho que você compre uma régua de metal. Que isso aqui seja de metal, não use aquela régua que é aquela régua, sabe, do material escolar do seu filho, que ela é de plástico ou de acrílico. Por quê? Porque com o uso contínuo e o atrito aqui, ó, de repente você vai passar e pode sair uma lasca, pode cair no seu olho, você pode, né, adoecer. Então é importante que você use uma régua de metal. Se você encontrar inclusive régua com essa barra de proteção, melhor ainda, porque geralmente quem está começando, né, às vezes tem aí os primeiros cortes no dedo. Então, se você não encontrar uma régua com essa barra de proteção, tenha cuidado na hora de manusear, mas é importante que ela seja de metal para o uso contínuo. Uma outra coisa que você pode utilizar é essa régua aqui de patchwork. Você vê que apesar, né, que ela é de acrílico, mas ela é um acrílico bem grosso, né? Então você pode utilizar porque ela já vem com essas medidas para poder te facilitar na hora de você fazer o vinco manual, porque afinal de contas eu vou te ensinar você a fazer 100% manual, ok? Você vai precisar de tesoura, tá? Uma tesoura simples aí. Vai precisar de espátula, você também consegue comprar em casa de material de artesanato, em papelaria. Estou dizendo para vocês que é só material simples que você vai conseguir comprar aí na sua casa. Você vai precisar de um colinho, esse aqui também a gente compra sempre em material de construção. Você vai precisar de um pratinho de apoio. Quando eu comecei, gente, nem essa bandeja eu tinha, tá? Eu usava pratinho que vinha com queijo de supermercado, então eu lavava aqueles pratinhos, deixava ali secando e eu usava como suporte para colocar minha cola. Inclusive meus primeiros vídeos todos são com esses pratinhos de isopor. E aí você vai precisar de cola, tá? É importante, essa cola aqui, ela é uma cola própria para artesanato, ok? E eu tô usando essa aqui da Tec Bond, do rótulo vermelho, mas tem a Extra Forte também do rótulo azul, que é maravilhosa. E tem outras marcas também que você pode experimentar por aí. Ok, e aí você vai precisar de um paninho simples, sabe aquele paninho de limpeza? Ele precisa só estar limpinho, porque você vai sujando o dedinho com cola e aí você vai conseguindo limpar. E por último, você vai precisar de fita durex, né? Que é uma fita durex dessas que você compra aí em papelaria mesmo. Ok? Dito tudo isso, e aonde você vai comprar esses materiais, que é em papelaria, loja de material de construção, para você comprar algumas dessas outras coisas que de repente você não encontre na papelaria. Então é simples, que você vai juntar esse material aí, para você poder comprar e já começar a produzir as suas primeiras peças, ok? Então vamos começar aqui fazendo por baixo um cálculo que você vai precisar para você usar esse material todo aqui para você produzir as suas primeiras peças. Aqui nós temos a ficha técnica. Isso aqui foi algo que eu trouxe lá da minha jornada quando eu trabalhava com móveis planejados. A gente fazia vários projetos, né, de design de interiores. Então quando eu vi para cartonagem, eu falei assim, nossa, para eu produzir essa peça aqui, eu acho que facilitaria se eu tivesse uma ficha técnica. E aí eu fui a criadora da ficha técnica para cartonagem, que facilita muito a vida da produção. O que é a ficha técnica? A ficha técnica nada mais é do que todo o descritivo do projeto. O que você vai precisar de papel, de papelão, o espaçamento que você vai usar na peça, os tamanhos que você vai precisar aqui. Porque imagina, você pega uma encomenda de 10, 15, 30 caixas dessas para fazer, você tem a ficha técnica aqui, então você começa a produzir todo esse material em série. Por exemplo, vou precisar cortar aqui a tampa da minha caixa do papelão. Ela é 10 por 5,5. Então tá aqui na ficha técnica, você já sabe que para cada caixa você vai precisar de 2 pedaços desse aqui de refilado de 10 por 5,5. Ah, eu vou precisar cortar aqui a lombada. A lombada é 10 por 3,5. Então você já tem aqui a lombada e aí você vai cortando e vai produzindo todo o seu material em série. Para quando você sentar para produzir, você vai produzir tudo de uma vez. Nisso você ganha tempo e agilidade, ok? Então, vamos começar fazendo aqui, colocando a mão na massa, tá?
Então, essa caixa hoje, a maioria das pessoas perguntam, Letícia, por quanto que você vende uma caixa dessa? Hoje, no nosso site, nós temos um pedido mínimo, porque a gente já está há muito tempo no mercado, já tem toda uma estrutura, então nosso pedido mínimo são de 30 unidades. Mas se você está começando agora, coloque um pedido mínimo de 10 unidades, de 5 unidades. De repente, se você está começando do 000, faça pelo menos de 1 unidade. Por quê? Porque você vai treinando as suas habilidades, você vai tendo aquele contato na produção, você vai conquistando seus primeiros clientes. Quando eu comecei lá atrás, todos os produtos eu fazia unitário, né? Então as pessoas me contratavam, eu quero 2 caixas para dar de presente para o meu sobrinho e eu vou colocar algumas coisas dentro. Pegava a medida da caixa e produzia. Então foi assim que eu fui dando os meus primeiros passos. Hoje a gente tem uma tiragem mínima de 30 unidades e eu vendo esse produto por R$ 38,00 a unidade. Mas você pode começar, dependendo do custo do seu material, que você vai calcular quanto que você gastou de material, quanto que você vai precificar ali, tudo que você vai colocar aqui dentro, porque de repente o meu custo seja maior ou menor do que o seu. Mas assim, é pelo menos para você começar a vender por R$ 25, R$ 28,00, ok? Então vamos lá? Vou começar aqui a dar essa aula para vocês de forma bem prática. Vou deixar aqui do lado a minha ficha técnica, porque todo o meu material já está cortado aqui, mas eu vou te ensinar a fazer de forma manual esse corte vivo aqui, que é ouro, porque quando eu comecei, eu fazia colando pedacinho por pedacinho, tá? Então, por exemplo, se você for vender esse produto aqui para igreja, para chá avaliação, para lembrança de maternidade, é importante que você faça essa venda de no mínimo de 20 unidades, né? Então é bom que você já anuncie. E aí você colocando aqui, ó, por exemplo, se você for vender a R$30, gente, o que é R$30? Hoje as pessoas não conseguem ir na rua e comprar uma lembrança de R$30. E aí você fazendo já personalizado, com o nome da criança, sabe que é um produto que a mãe não vai ali, vai encontrar numa loja pronto. Imagina, se você for vender a R$30 uma caixa dessa, você fizer uma tiragem mínima de 30 unidades, né? Você já vai estar faturando aí R$900. Se você for fazer aí uma tiragem de 20 unidades, você já vai estar faturando aí R$600. E como eu estou te mostrando, são pouquíssimos materiais, né? E aí você imagina você ter 3 clientes, 4 clientes, como essa minha aluna que eu te mostrei o vídeo logo no início, que ela já tem esse produto como carro-chefe. Então, com certeza, ela atende mais de 4 clientes por mês. Bem, sem mais delongas, vamos começar a trabalhar aqui a montagem do nosso produto. Então, veja lá, eu vou pegar aqui minha ficha técnica e aqui está me dizendo que o papelão, tá, para eu poder fazer a base da minha caixa, ele tem que ser um papelão de 16 por 12. Então você vai precisar, porque aqui ele já está cortado, tá? Mas aqui você vai precisar de um papelão na medida de 16 por 12 e você vai vincar ele em 3,5. Então como que a gente faz? Você vai pegar esse papelão, por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo, cor de rosa, é a minha base de corte. Ela é importante que você tenha. De repente você não precisa ter uma grande como essa aqui, mas você pode ter um tamanho menor, que é 30 por 30, você pode ter um tamanho de A4, de A3, que é 30 por 42, que ela é mais barata inclusive. Por que ela é importante? Ela tem alguns benefícios essa base, tá? Primeiro, ela protege a sua bancada. Nossa, quando eu comecei, gente, arranhava a mesa da minha sala todinha, quer dizer, da sala do apartamento, que era bem pequenininha, né? Primeiro, ela protege a sua mesa. Segundo, ela te serve como uma grande régua, porque vocês estão vendo esses quadradinhos aqui, ó? Cada quadradinho desse aqui, ele é 1 centímetro. E esses pontinhos bem pequenininhos brancos que estão aqui, eles são os milímetros. Então, você consegue colocar aqui, ó, o seu papelão. E aí você tá vendo aqui, ó, você vai contando 1, 2, 3, 3,5. Você posiciona a sua régua, né? Aqui, ó. E você vai fazer o vinco manualmente. Então, ela, além de proteger a mesa, ela serve como uma grande régua e ela também te dá uma firmeza quando você está trabalhando aqui com o estilete.
Então, eu conto aqui, ó. Posicionei meu papelão. Aqui a minha ficha técnica está dizendo que eu tenho que vincar dos 4 lados 3,5 cm. Então, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3,5. Posicionei aqui, ó. E aí, eu venho passando o meu estilete levemente e vou fazer esse vinco do lado. Aí, eu vou virar o meu papelão do outro lado e vou contar 1, 2, 3,5. Tá? Posiciono a minha régua, ok? E venho aqui, ó, fazendo o vinco. Só que aqui o meu papelão, ele já está cortado. E quando você tiver o seu, ele vai estar todo inteiro. O que vai acontecer? Depois que você vincar os 4 lados, você vai vir bem aqui, ó, e vai tirar, recortar o cantinho do seu papelão. Os 4 cantos. Isso aqui é sobra que você vai jogar fora. E aí você vai ter a sua caixa com seu corte vinco prontinho. Isso aqui é como se fosse um passe de mágica. É muito bom você trabalhar com corte vinco, tá? Quando eu comecei lá atrás, esse processo aqui, ele era feito todo manual. A gente tinha que cortar todas essas laterais separadamente, cortar o fundo separadamente e ir colando pedacinho por pedacinho até você montar toda a estrutura da sua caixa. Nossa, levava muito tempo. Muitas pessoas, inclusive, deixaram de produzir cartonagem porque era um processo muito custoso. E como eu falei para vocês, ao longo desses anos, eu fui desenvolvendo as minhas técnicas, fui desenvolvendo as minhas habilidades para que eu pudesse, de fato, ser produtiva. Porque para você ganhar mais dinheiro, você precisa produzir mais em menos tempo. E essa é uma forma que você produz mais em menos tempo, trabalhando com o corte vinco. E aí você pode começar com o corte vinco manual, que é só estilete, régua, papel, e o papelão e a cola, ok? Ó, aqui eu já estou passando cola, ok? Na parte de dentro da minha caixa. Qual é a parte de dentro da minha caixa? É a parte que não tem os vincos. Os vincos estão aqui, ó, do lado de fora. Tá dando para perceber, ó, que os vincos estão aqui, ó, do lado de fora, ok? Então eu venho passando cola na parte de dentro e aí eu vou virar aqui, ó, em cima do meu pedaço de papel, que é o Color Plus, ó, por isso a importância do paninho. E aí eu vou virar aqui, ó, e vou espatular, tá? Eu vou espatular aqui, ó, sempre do centro para as extremidades. Por quê? Porque se criar uma bolinha, né, você consegue tirar essa bolinha de ar que criou aí na hora do seu empastamento, certo? Ó. E aí o que vai acontecer? Tenho que esperar esse material aqui secar um pouco mais para eu poder manusear. Sabe quando eu estou gravando direto aqui para vocês? Eu já venho aqui, ó, tirando esses cantinhos. Ó isso. Aqui do outro lado. Aqui do outro lado. Esses aqui são os excessos que eu não vou precisar. Muito bem. Tirei aqui os excessos do papel. Eu praticamente já estou com a minha caixa pronta. E aqui ela já secou. Aí eu vou fazer o fechamento dessa minha peça. Olha isso. Vou virar aqui. Vou sobrepor uma sobre a outra. E ó, com a fita Durex, vou fazer esse fechamento. Você pode passar a espátula aqui um pouquinho, que é para a fita criar aderência aqui. Ó. De um lado e do outro. Pronto. Olha como que sua caixa já está empastada, né, por dentro, toda forrada.
E agora eu vou fazer a parte da forração externa dessa caixa. A forração externa dessa caixa, tá? Vai ser feita aqui, ó. Vou precisar desse pedaço aqui do Color Plus, que mede 35 por 6,5. Então, eu vou começar a colocar um pouco mais de cola aqui. Para eu carregar aqui de cola o meu rolinho. Ó. Eu vou passar um pouco de cola só aqui nesse cantinho, que é onde eu vou fazer a minha primeira colagem. E é desse lado mais largo mesmo, tá? Ó, vou pegar aqui, vou colar só uma pontinha dele, tá? Ou você pode fazer isso aqui. Porque você precisa perceber que o papel ele tem que sobrar 1,5 cm para um lado, 1,5 cm para o outro lado, que é onde eu vou fazer a minha vira. Aí eu venho fazendo isso aqui, ó, tá? Pode ser que de primeira aqui, ó, não cola, então você dá uma apertadinha aqui para o papel ficar, ok? E aí você vai fazendo isso aqui, ó, passando cola na lateral, ó. E aí você vai deitando a sua caixa. E você vai sempre se guiando aqui, ó, tá? Para ele ficando sempre retinho. Aí passa aqui na lateral. Não tem problema se ele descolar, você volta ele pro lugar. E aí você passa na escola aqui, ó, e traz essa cola até o final por cima do papel rosa aqui. Mas no caso o meu é rosa, né? Aí você vira aqui, ó, e você vira aqui. Quando você for fazer essa última vira, você alinha aqui, tá? Pra ele ficar todo certinho. Prontinho. Aqui eu vou tirar o excesso. Ó, tiro esse excesso. E aí eu vou entrar com a minha espátula em ação. Ó. Vou passando aqui nos cantinhos. É para criar aderência. Muito bem. E aí eu tenho papel sobrando para cá, que é para fazer essa vira, e para cima e para baixo, ok? Então eu vou começar aqui por baixo, eu dou uma apertadinha aqui nos cantinhos. E eu gosto de tirar esse excesso aqui, ó. Ó. E aí eu vou fazer essa colagem, tá? Aqui você pode usar um pincel, que eu não tô tendo aqui no momento, mas eu vou usar o meu próprio rolinho. Eu passo a cola bem aqui, ó, no cantinho do rolinho. Aqui, que aí dá pra eu poder passar aqui, ó. Ó. Depois eu vou colar essa aqui lá no fundo. E aí eu viro aqui, ó, todos os lados. Olha como é importante você tirar aquele excesso do cantinho. Pode usar um paninho aqui, para você não sujar a mão. E depois você vem aqui com a espátula. Certo? Prontinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou dar uma apertadinha aqui e vou tirar também os cantinhos, ó. Como eu fiz lá na parte de baixo. E aí eu vou fazer a vira. Só que eu gosto sempre de tirar aqui, ó, esse excessozinho do papel lá de baixo quando eu fiz a emenda, tá? A emenda ficou tão... A emenda tá bem aqui, eu só consigo ver porque o papel é um pouco claro, ele marca. Mas essa parte eu vou colar. E aqui, ó, eu posso passar o pincel, mas eu também posso vir aqui também com o meu rolinho. Passo aqui. Ó. E agora eu vou fazer a vira. Vira interna da minha caixa.
Eu gosto de passar aqui com o paninho, porque se tiver excesso de cola, dá pra tirar, sem manchar. Depois eu venho aqui com a minha espátula, que eu consigo passar aqui com um pouco mais de força e fazer a colagem. Prontinho. Minha caixa está pronta. Agora eu vou para o segundo passo, que é fazer a minha parte da lombada. Aqui, ó, eu tenho a tampa, a lombada e a parte de base da minha caixa. Eu vou fazer o quê? Vou tirar aqui esse liner, que é essa proteção que vem no vinil. Se você for fazer com papel, você vai pegar o papel, você vai passar aqui, ó, cola, tá? No papelão, e aí você vai começar a posicionar ele. Você vai posicionar deixando essa arte aqui, ela já está numa medida que eu já deixei o excesso, tá? Para você poder ter 1,5 cm de cada lado, na parte superior e inferior, que é para você poder fazer a vira na hora de você encapar. É como se você estivesse encapando a capa de um caderno, ok? Então eu venho aqui, ó, e vou posicionar, deixando aproximadamente 1,5 cm de cada lado. Letícia, mas você está fazendo assim no olho, eu não sei fazer no olho. Tem as réguas de encadernação que você pode usar para você que está começando do zero. Você pode comprar a régua de encadernação e aí você pode colocar aqui no cantinho. Na ficha técnica está dizendo que eu tenho que deixar 5 milímetros, ou seja, meio centímetro da minha tampa para minha lombada. E aí, como eu já estou há 10 anos no mercado, algumas experiências a gente vai ganhando, né? Então aqui eu já consigo fazer de olho, deixando esses 5 centímetros. Mas se você tiver dificuldade, você pode usar também a régua de encadernação. Ah, Letícia, posicionei errado no vinil, não tem problema. Você descola aqui, tá? E aí você repõe. Quando que você não pode descolar? Quando você já passou a espátula. Porque se você descolar, ó, você vem aqui e vai reposicionando. Quando você descolar, ele perde todo o contato, tá? Ó, e aí você pode reposicionar aqui. A partir do momento que você espatulou aqui, ó, aí se você for tirar para reposicionar, você vai ter que passar cola. Por quê? Porque toda a cola do vinil vai ter saído do seu vinil e você não vai conseguir, ok? Muito bem. Para fazer esses cantinhos aqui, você vai cortar ele, ó, em diagonal, deixando aproximadamente 3 milímetros. Você não pode cortar ele perto do papelão, zerando no papelão. Tem que deixar esses 2, 3 milímetros, que é para você poder fazer a vira perfeita. Mas também, se você tiver dificuldade, você pode comprar uma ferramenta que se chama fio de cabelo, que é tipo um triângulozinho, que você encaixa aqui e você consegue fazer o corte perfeito, ok? No começo eu usava fio de cabelo, depois eu peguei a prática e aí já não precisei mais. Depois, olha só, é só vir aqui, ó, e virar essa parte. Por que aqueles 3 milímetros que você tem que deixar? Porque ele fica com esse excesso aqui, ó, que você vai fazer isso, tá? Eu vou fazendo com a unha, mas você vai fazer com a espátula, que é exatamente para você ter aquele canto perfeito. Se você corta muito rente ao papelão, você não tem essa sobra e você não consegue fazer esse cantinho aqui, ó, perfeito. Vai ficar aparecendo o seu papelão aqui, tá? Muito bem. E a nossa caixa de promessas está praticamente pronta. Olha isso. Ó. Ok? Vamos lá. Preciso colar essa parte interna, que a gente chama de guarda. Olha o tamanho do papel. Bem pequeno também, que você vai precisar usar aqui. Então eu venho aqui, ó, com a sobrinha da cola, que tá no meu rolinho. Eu venho aqui, ó. Trazendo e, ó. Deixa eu ver se eu estou colando, porque sim, você tem que ver se você está colando mesmo do lado certo. Ele passa um pouquinho aqui. Ele
só um pequeno ajuste. Prontinho, ó. Aqui é só você colar a sua caixa de promessas e ela já vai estar prontinha. Com o que você vai colar aqui? Com cola quente, pistola de cola quente, tá? Mas se você quiser acrescentar um elásticozinho, que foi como eu fiz aqui, aí você vai precisar de um alicate, né, de papelaria. Essa aqui é a Cropper, ela deve custar hoje no mercado uns 200 e poucos reais, mas tem outros mais baratos em papelaria que você consegue também fazer esse furo. E aí você vai precisar aplicar um ilhóis, que é para dar esse acabamento aqui no fundinho, tá? Para não ficar só aquele buraquinho. E você também prender o seu elástico. E o benefício dessa Cropper aqui é que você consegue tanto fazer a furação, quanto você consegue fazer a aplicação do ilhóis aqui, ok? Então você pode fazer esse acabamento. Aí, claro, quanto melhor você for fazendo o seu acabamento, você vai usando mais material, que vai demorar um pouco mais de tempo, melhor você vai precificando, você vai mostrando para o seu cliente a qualidade do material, do produto. Mas se você não quiser investir nesse material por enquanto, você pode fazer ele aqui, ó, sua caixinha de promessas, pode amarrar com uma fitinha para dar um acabamento, uma fita de cetim para fazer o fechamento, ok? É só para mostrar aqui as possibilidades para vocês. E por último, antes de a gente fazer a colagem aqui, eu vou ensinar você aqui como que eu faço para cortar as minhas promessas. O arquivo dessa caixa, ele vem com umas marcações aqui do lado, que é exatamente sinalizando onde você vai posicionar a régua para você fazer o refilamento, ou seja, o corte desse material. Então eu faço assim, ó, eu junto todo esse material, eu passo um pouquinho de fita durex, tá? Só aqui para ele não ficar saindo do lugar depois que ele já tá alinhadinho, ó, tá? Passo em cima, não pode cobrir a impressão, tá? Passo em cima, passo embaixo. Isso aqui é só para quando eu for manusear o papel, ele não tá saindo. E agora eu vou posicionar minha régua, tá? Aqui, ó. E vou fazer o corte certinho onde tá a minha marcação. Esse corte não é de fora a fora. Eu vou fazer esse corte, ó, de dentro a dentro. Eu não deixo, ó, o estilete passar de um lado para o outro. Por quê? Porque se eu deixar o estilete passar de um lado para o outro, ele vai separar o meu papel e eu não vou conseguir manusear todas as folhas ao mesmo tempo. Ó, preciso aqui afastar um pouquinho, elas ainda estão juntas. Bem, agora com todos os meus textos já cortados aqui, certo? Eu vou fazer o acabamento final da colagem. Eu gosto muito de usar a minha pistola de cola quente, porque ela já tem uma fixação ótima e para finalização é muito rápido. Eu vou colocar aqui, esse modelo que eu estou ensinando para vocês, eu não estou fazendo a aplicação com elástico, porque é algo que é opcional. E aí você vem aqui, ó, passa a cola, olha como ela cola muito rápida e você já tá aqui com a sua caixa de oração finalizada. Olha isso. E aí é só colocar os versinhos bíblicos aqui, tá? E tirar a foto e você já começar a comercializar e ganhar dinheiro com esse produto lindo, incrível.